Deuteronômio capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os ensinos, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Moisés, ele tinha uma missão. Moisés era muito maior que nós, mas nós temos uma missão parecida com a dele. O apóstolo, o bispo, o pastor, o missionário, a bispa, a pastora, a missionária. A nossa missão é levar você a possuir a terra. Ou seja, a alcançar aquilo que você deseja. É claro que dentre as coisas mais importantes que buscamos está a vida eterna, a salvação. Essa é a coisa mais importante. Só que você quer também prosperar, ter saúde, ter qualidade de vida. Tudo isso representa a sua terra, a terra que você busca. E a nossa missão é conduzir você. E existe uma cartilha, existe uma orientação. Deus é quem dá as diretrizes, Deus é quem dá o caminho. Então Moisés, ele reúne o povo, com ordem de Deus, ele pede para o povo escutar e prestar atenção. Ele diz: se cumprirdes, né? Para que vivais, ou seja, basicamente, para alguém viver de verdade, para a vida ter sentido, depende dessa obediência. Depende de dar crédito, dar ouvidos à voz de Deus. Amém, igreja? E entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Quer dizer, o que eu e você precisamos já está preparado para nós. A parte de Deus já foi cumprida. Deus já... Não tem nada que Deus possa acrescentar para que eu e você sejamos felizes, sejamos abençoados. Não. É cumprirmos a nossa parte, é nos submetermos a Ele para que as bênçãos, as promessas de Deus, elas sejam realizadas em nós, sejam cumpridas em nós. A palavra de hoje de manhã, que está em Hebreus, diz que nós temos que perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Amém? É a vontade de Deus. Não é religião. Não. Não é a campanha A, B ou C, não. É cumprir, é obedecer, é submeter a Deus, e Ele vai realizando tudo que você deseja, vai te encaminhando à terra prometida. Olha o versículo 2. Para mim, para os bispos, pastores, missionários, independente de igreja, ó. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos. Eu posso continuar, filho? Do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Olha só, nada acrescentareis. Não é preciso acrescentar, não há necessidade, pelo contrário, é perigoso. As igrejas gostam de inventar. Os pregadores
E às vezes o bispo, o pastor, o líder, na ânsia de ver a igreja cheia, começa a inventar. E não é preciso, porque a única coisa que é suficiente, que é autossuficiente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é plena, é completa. Tudo que eu e você possamos buscar ou necessitar ou desejar, encontramos na palavra de Deus. Tudo foi feito por intermédio dela. A palavra é Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne. Lá em Colossenses 1 diz que aprove a Deus que nele, Jesus, ou seja, na palavra, residisse toda a plenitude. Olha lá. Ou seja, a única coisa completa que nós temos nesse mundo chama-se palavra de Deus. Ela salva, ela cura, ela alegra, ela exorta, ela conserta, ela muda. É a palavra de Deus, você não pode abrir mão. Amém? A igreja que não tem a palavra de Deus não existe. Não, é fachada, é um movimento que vai passar, é uma chuva, uma tempestade, uma fumaça. Mas a igreja que tem a palavra de Deus nunca poderá ser destruída. Nunca, 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 nunca. Então, a recomendação, Deus falando através de Moisés: nada acrescentareis a ela. Nada acrescentareis a quê? A palavra que vos mando. Nem diminuireis dela. Mas quando é que alguém acrescenta ou diminui? Quando inventa. Diminuir é o mesmo que duvidar. É o mesmo que não esperar nela. Diminuir é não levar a sério o que Deus fala. É se desesperar às vezes em determinados momentos. Porque se Deus disse que está comigo. Você quer ver uma coisa? Ontem eu liguei a televisão assim, tinha um homem brabo, um pregador. Ele criticava uma igreja, uma liderança que, segundo ele, essa liderança pregava a troca do anjo, que tinha que trocar o anjo fraco no anjo forte. Presta atenção. Esse pregador, ele criticava. E ele não estava errado, ele está certo. Não existe anjo fraco. E ele foi bem até um certo momento. Estava eu, o sobrinho, o pessoal. E eu chamei a atenção deles. Eu falei: olha o que ele está dizendo. Ó. Ele está certo. Não existe anjo fraco. E Deus não erra. Não tem como Deus errar. Não tem como Deus colocar um anjo na minha vida e esse anjo não poder me socorrer, me proteger. Deus não falha. E depois ele disse: e tem mais. Não existe essa de Deus colocar um anjo perto de você. Ele falou. Eu falei: aí ele está errado. Aí eu mostrei para quem estava comigo. Eu falei: olha como é que é o ser humano. Ele começou bem. Por quê? Porque ele estava cumprindo esse primeiro mandamento, essa primeira ordem de não acrescentar nada na palavra que está escrito. Ele estava indo bem quando ele disse que não existe troca de anjo, porque não existe mesmo. Não existe anjo fraco. Não. Não existe. Não adianta buscar base, justificar isso na palavra, porque não existe. Porque tudo que aconteceu, quando o diabo, o principado, resistiu o anjo na época do Daniel, foi com a permissão de Deus. Foi com a permissão de Deus. Porque se não fosse com a permissão de Deus, jamais teria acontecido. Quando Deus permite
uma dificuldade num grau muito elevado na minha vida, na sua, também é com a permissão de Deus quando acontece. E se Deus permitiu, é porque Ele já tem o momento certo de livrar, de fazer acontecer a mudança. Então nunca desista, nunca deixe de perseverar. E aí o pregador ele dizia: não existe troca de anjo. Eu falei: ele está certo. Deus não é. Eu falei: está certo. Depois ele disse: não existe essa do anjo estar com alguém. Eu falei: está errado. Mas aí não sou eu que estou julgando. É que a palavra... Você, quem é que já acampou? Quem já fez algum acampamento? Quem já acampou? Foi com o quê? Você montou uma barraca no lugar, não foi ou não? Quem já fez isso? E eu já fiz, mas eu ainda faço ainda. Às vezes eu vou pescar e não tem uma casa, um rancho, aí eu levo uma barraca e acampo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa, olha lá, acampa-se ao redor dos que? O anjo do Senhor faz o quê? Ele monta a barraca onde você está. Quando você entrou aqui na igreja, ele montou a barraca do seu lado. Quando você for para casa, ele vai montar a barraca lá na sua casa. Quando você for para o trabalho, ele vai montar. Isso é se você teme. Então, você sabe o que é difícil? É que tem tanta igreja, tanta gente inventando para ver se atrai as pessoas. Eu não vou inventar. Se você quiser acreditar na palavra genuína que eu prego, que é de Deus, você acredita. Eu não vou inventar, não vou dar salto mortal, não vou andar de cabeça para baixo no teto, não. Eu vou pregar a palavra que ressuscita mortos, como eu vi hoje aqui. Gente que estava morto estava falando aqui hoje. Gente que estava canceroso está restaurada aqui hoje. Então as pessoas perguntam: apóstolo, que fé é essa? Eu vejo tanta gente curada de tanta coisa na sua igreja e sair de tanta situação difícil. Eu falo: isso aí é a palavra de Deus, que é tão simples, é tão pura, é tão eficaz, não precisa acrescentar. Eu estava até admirando o sujeito lá falando, depois eu falei: aí, começou a errar, ó, que não existe essa de anjo acampar. Quando ele não acampa, ele vai adiante de mim, diz a palavra. E eu também iria discordar dele, porque um dia eu estava no vale da sombra da morte. Eu estava num lugar, igreja, que até hoje não é habitado. Eu levei a bispa lá, levei o repórter que estava conosco, levei não sei quem mais, o Chico teve lá também. O Chico teve? Você teve lá, Chico? O Chico está por aí. Ah, o Chico foi votar, né? Ele falou comigo. Nós fomos, eu tenho imagens aí. Muitos anos, eu acho que nós voltamos lá uns 20 anos, né? Quase. Depois, 18 a 20 anos. Até hoje não é habitado, não. Eu não sei se nós estamos tendo um pouco de dificuldade ultimamente nessas imagens. Eu não sei bem o que está acontecendo. Talvez algum aparelho nosso tenha queimado, né, diretor? Que era tão simples isso aí. Estou falando de imagem da ilha lá em Moçambique, no meio do mar. E até hoje não é habitado lá. Até hoje. E não existe gente lá. Não existe gente. E quando eu gritei, que eu não tinha mais forças, eu gritei, eu fui pego pela mão por 2 homens, mas pela maneira como eles me carregaram, eu tinha 153 quilos na época, eu acho, 153 quilos. O jeito que eles me pegaram, um só seria suficiente. Eles me pegaram com tanta
facilidade e me ergueram no chão com tanta facilidade e conversando e me levando assim. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi homem tão forte como esses dois. Eu estava tão perturbado que eu não percebi que eram anjos. Mas eu falei, eu só percebi depois que eu olhei, eu só percebi quando eles se foram. E eu olhava, procurava os rastros, não via. E quando homens como eu, mortais, vieram me socorrer, né? E eles mandaram. Então eu tenho certeza que há um cuidado especial da parte de Deus para aqueles que o buscam, que o temem. Eu tenho certeza absoluta. Olha lá, eles acharam a imagem. Aquele lugar ali, eu fiz questão de subir ali com a bispo, porque os homens que foram me socorrer apontaram para aquela duna lá, ó. Falou, alguém chamou a gente dali, só que esse dali era 1 quilômetro de distância, quilômetros. Aí é o barco saindo da cidade, está saindo da cidade de Maputo. Eu queria ver o bote, se fosse possível, chegando na ilha, aí é a cidade de Maputo. Esses dias eu estava assistindo o Discovery Channel, aquele negócio dos animais lá, quem já viu? Animal Planet, sei lá. Eu estava vendo lá e vi esse barco aí, esse mesmo barco. Por quê? Esse barco aí nós alugamos lá em Moçambique, esse catamarã, para ir lá na ilha. E como só tem ele lá em Maputo, a situação lá é bem, né, precária. Aí eu vi, fiz questão depois de falar com um pastor africano nosso lá, um bispo. Ele falou, é ele mesmo. Eu falei, rapaz, o pessoal do Discovery foi lá para filmar e alugou o mesmo barco, ó. E nós fomos lá, olha lá como é que é deserto lá, ó. Isso, 20 anos depois do naufrágio, eu fui parar ali, igreja, ó. Eu fui parar ali naquele lugar, naquela ilha. Sozinho, quer dizer, sozinho. Vocês só tem essa imagem do começo aí, né, diretor? Do bote lá não tem não, vocês apagaram, né? Porque eu tenho do bote, você botou a imagem do começo de novo. Mas deixa quieto, eu estou achando que vocês estão com um problema de aparelho aí. Mas eu tenho certeza que, absoluta, que se você teme a Deus, se você confia, se você guarda as palavras, os ensinamentos, existe um cuidado de Deus com você, mas se você visse, você iria se espantar. Aqueles que nos ameaçam, que nos perseguem, se vissem, estariam assustados. Essa é a certeza que eu tenho. Então, quando a Bíblia diz, nada acrescentareis, é para não mexer. Isso é para os bispos, pastores, é para nós, para os obreiros, missionários. Olha lá, para você também, ó. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Ou seja, a palavra que Deus nos dá, ela é suficiente para mudar a nossa história. É suficiente para mudar. Suficiente. Continua, por favor. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Ou seja, da idolatria, né? O Deus pagão, o Deus que não existe na verdade. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Olha lá. Você sabe que nós estamos numa fase crítica da
da humanidade, né? Uma fase difícil. O ser humano nunca se sentiu tão diminuído, tão vulnerável. E a coisa é tão terrível que, em algumas crises que já vivemos, os de posse, os mais graduados, os renomados se sentiam por cima. Hoje todos estão desesperados, nivelado por baixo, ou seja, ninguém é nada. Ninguém é nada. Não tem esse negócio de, aquela classe social lá, o Covid não chega. Chega como com outro nome, mas chega, entendeu? E chega exatamente o Covid. Você chega lá, o pobre, você pergunta para o pobre, você teve o quê? Eu tive o coronavírus. E o rico? Eu tive o Covid-19. Mesma coisa, paladar vai embora, olfato, pulmão não tem força, os músculos ficam fracos. E eu nunca que meu celular tocou tanto igual tem tocado. O povo de tudo que é lugar. E tem gente aí, você tem ideia, um dia desse eu recebi uma mensagem que era para apresentar a vida de um médico. Eu falei, meu Deus, esse médico ele lidando com o pessoal lá, ele contraiu e o dele foi muito pesado. Mais de 50% dos pulmões tomados. E ele lembrou, e a família dele falou, peça para o apóstolo orar. E você sabe de qual hospital? Do Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. Falou, peça para o apóstolo Valdemiro orar. Perguntaram para ele, você conhece o apóstolo? Ele falou, conheço. Toraram o pescoço dele e veio bater aqui. Foi. Meteram o facão nele, ele veio aqui. É engraçado que o dia que eu fui lá, quer dizer, eu na situação que eu estava, o dia que eu cheguei lá, os médicos começaram, eu não sei como é que espalhou a notícia, os médicos começaram a mandar mensagem para o doutor que cuidava de mim lá, né? Ele falou assim, o doutor falou, eu nunca me senti tão importante, apóstolo. Tem um monte de médico, colega meu, ligando, que privilégio, você está costurando o homem aí, O médico ligando para ele, capricha aí, hein? Eu falei, doutor, que bom, hein? Você tem que obedecer aos seus colegas aí, Quando eu fui lá tirar os pontos, ele falou, rapaz, estou famoso. Eu falei, que legal, rapaz. Quer dizer que os médicos recomendando, cuida dele, rapaz. Os médicos cristãos, né? Então, falaram assim, ora pelo doutor. Eu falei, olha, eu sou tão pequenininho, né? Mas não é que Deus restaurou o doutor, ele já está trabalhando, já está cuidando de gente de novo. Mas não tem bom, não. Não tem Valdemiro, não tem médico, não tem nada, tudo é a mesma coisa. Só muda o negócio que para nós, que viemos da favela assim, é corona, entendeu? Mas para quem tem uma ou duas faculdades, pode chamar de Covid, mas é a mesma coisa. Está todo mundo nivelado. Cadê os grandes? Não tem grande, não. O grande, ele mandou o anjo acampar ao redor daquele que o teme, do lado assim. Esse é grande. É o único grande. E ele continua. Mostra lá, por favor, o texto. Deuteronômio capítulo 4. Desistiu aí, bispo? Ô, pastor? Desistiu, não? Vocês estão numa luta grande. Ô, diretor, nós estamos tendo algum problema aí, diretor. Você pode me explicar isso aí? Eu vou ter que fazer uma reunião depois com vocês. Nós estamos tendo alguma dificuldade. Pode ser aparelho, alguma coisa que está faltando, né? Eu não sei, bispo. O que está acontecendo? Nós estamos com um pouco de dificuldade nesse negócio de filmar aí, ó. O povo gosta que mostra assim, ó. O povo fala comigo. Esses dias eu conversei com o dono de um banco. Ele falou assim, apóstolo, eu gosto de ver
a maneira como é explicada a palavra lá na sua igreja, e quando mostra lá com a canetinha, ele falou. Até um padre que faz programa estava mostrando esses dias, ele até fez uma brincadeira, ele falou assim, ó, eu estou mostrando aqui a lá Valdemiro Santiago. O padre falou, você deve ter visto isso, e está na internet isso aí. Ele cantou, esse padre. Ele cantou. E ele usa chapéu também, não sei se você já viu. Ele mete um chapelão, não sei se é do meu que ele comprou ou ganhou, né? Mas ele usa chapelão também. E ele mostra lá com a canetinha, olha que bom, pai. Né? Meu sonho era esse, ver o padre mostrar a palavra. Graças a Deus. Ele falou, ó lá Valdemiro Santiago, o povo deu risada, o povo da igreja dele. Continuando, por favor. Mostra lá, filho. Olha lá. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpre-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Peraí. Qual é o povo que é gente sábia e inteligente? Qual é? É o povo que ouve e pratica a palavra de Deus. Quer dizer que no mundo, infelizmente não é a maioria, mas no mundo existe um povo sábio e inteligente, que é o povo que escuta a palavra de Deus e a obedece. Esse é o povo sábio e inteligente.